Boa noite para todos que já estão aí, que eu já vejo que tem gente aí. Hoje eu queria falar sobre o nosso encontro da semana passada. Eu acho que vai ser importante a gente falar um pouco sobre isso. Porque nosso encontro da semana passada, nós falamos sobre os andares da casa mental, né? Os andares da... Primeiro, boa noite para todo mundo que está entrando aí. Os andares da casa mental. E esses andares da casa mental, o que eles são? Eles são os estágios de desenvolvimento da nossa mente. Ela é um todo, essa casa é formada de 3 andares, mas nós vamos crescendo em desenvolvimento dela. Então, hoje, nós vamos apontar esses mesmos desenhos, este mesmo desenho que está aqui, ó, em 3, depois a gente vai ler o cartaz. Como o cartaz eu já postei, então eu não vi necessidade de colocar ele na tela hoje. Mas para quem quiser, não só o cartaz, como quem quiser receber as apostilas que a gente vai escrevendo, é só colocar o e-mail inbox, não precisa postar no mural nem nada, é só colocar inbox. Mas aqueles 3 andares da casa mental que nós falamos na semana passada, eles estão representados exatamente nesse banner, nesses pontos verdes que nós vamos falar depois. Antes de começar a explicação sobre o pensamento, nós vamos falar um pouco do pensamento, mas na intenção de energia, na intenção quântica do pensamento. O universo quântico, ele é o universo do micro, do supermicro, né? Como a própria física costuma dizer. Então, eles dizem que esse universo que a gente vê como sendo o universo onde na realidade a ciência não consegue explicar como é que aquilo que acontece naquele espaço, né? Aos poucos nós vamos entender isto. Tá, então que ponto eu gostaria de levantar hoje? O ponto, deixa eu te mostrar da onde, ó, este livro, A Cura Quântica, do Dr. Deepak Chopra. O Dr. Deepak Chopra é um médico que eu adoro a linguagem dele, e ele é um cientista muito pesquisador do universo quântico no sentido de mente e corpo, enquanto evolução nossa. Então, ele é um autor que eu gosto demais. E este livro, A Cura Quântica, ele foi um livro que foi um divisor de águas na minha mente para entender este mecanismo energético. Então, depois de eu ler este livro, que ele me foi indicado, depois de eu lê-lo, eu comecei a estudar outras coisas além daquilo que eu já estudava. E aí eu comecei a entender melhor, ou pelo menos acho que entendi melhor, estou tentando passar para vocês, o que é esse universo energético. Então, o que ele mostra para a gente aqui? O pensamento no corpo físico, ele trabalha de que forma? Uma vez que ele chegue como impulso elétrico, bioeletromagnético dentro do cérebro, ele automaticamente, quase que na mesma questão, do mesmo segundo, o nosso cérebro inteiro processa ele quase que ao mesmo tempo. Porque para fazer uma conexão de pensamento, a gente precisa de milhares e milhares de neurônios, não é são milhares. E isso acontece numa velocidade absurda, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que o cérebro processa uma série de informações, uma série de outras reações acontecem no corpo inteiro. Tudo, modo de dizer, ao mesmo tempo. Através de exames que eles fazem de neuroimagem, eles vão estimulando a pessoa a ter pensamentos e vão monitorando não só o cérebro, como monitorando o corpo, para ver o que vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que ele afirma e a forma de linguagem que ele usa aqui, que eu achei tão interessante. O pensamento é tridimensional. Então, ao mesmo tempo que o cérebro processa a informação de pensamento, o nosso corpo reage inteiro. Então, vamos dizer, numa emoção, por exemplo, num sentimento de uma emoção em desequilíbrio. Quando a gente desequilibra no pensamento, a gente desequilibra o corpo inteirinho. Então, ele tem no momento aqui que ele fala que é interessante, quando você está triste, até a sua unha do dedão do pé está triste, porque a energia é a mesma. E o movimento que o cérebro faz conduz isso para todo o corpo. Hoje eu estou tentando ver ao mesmo tempo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever, que hoje a gente vai dar um jeito de vir por mensagem de WhatsApp para mim, tá bom? Tem uma pessoa me ajudando para ver isto. Muito bem. Então tá. Então, pensamento tridimensional. O cérebro se modifica e o corpo junto ao mesmo tempo. Por isso de chamar o pensamento de tridimensional.
Os nossos sistemas endócrino, nervoso, digestivo, que fazem essa separação na hora de estudar o corpo, de estudar o mecanismo corporal, isto através da quântica, junto com a medicina, em todas as suas especialidades, já está sendo alterado, porque já está se entendendo que não se separa pensamento do corpo, não se separa a mente da reação do corpo físico. Tanto que quando a gente passa um nervoso, por exemplo, a gente sente dor no peito, calor, etc, etc. O coração acelera, seja o que for, várias reações que nós temos, por conta desta cadeia, que é uma cadeia única. Então, separar a cabeça do corpo, separar o cérebro físico do corpo, separar a mente e a emoção do corpo, hoje já é uma coisa que não se faz mais em nenhum tipo de estudo, porque existem muitas e muitas e muitas comprovações científicas disto, né? Tanto na utilidade da meditação, do yoga, até das práticas religiosas, sejam de que religião for, né? São todos considerados terapias integrativas, ou seja, você faz a terapia física com médico, remédios, etc e tal, mas você integra uma terapia que vai trabalhar na sua mente, vai trabalhar no corpo causal da sua doença, porque não existe doença no corpo sem que ela exista nos seus corpos energéticos. O corpo físico, ele é o final da linha da condução da doença. Quando ela chega no corpo, é porque o seu corpo mental e emocional não deu conta de trabalhá-lo ao ponto de não refletir da matéria. Nós trocamos energias através dos chakras, dos centros de força, 24 horas por dia, desde a nossa concepção. Não é nem desde o nosso nascimento, é desde a nossa concepção. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Eu penso, fico nervoso, mas o corpo não sente nada. Não, ele sente. E sente de uma forma absurda, através da reação química que é processada, dos nossos hormônios, enfim, através de toda a condução que essa energia tem dentro do corpo físico, né? Então, se a gente acha que fica de graça chorar no travesseiro, no dia seguinte de manhã, você fala, não, eu tomo um banho, já estou pronta, já estou nova. Você está nova, mas você está carregando o resultado daquilo. Não existe inconsequência na nossa natureza. Não existe, de nenhuma forma. Muito bem. Então, esses entendimentos nós estamos tendo anteriormente ao cartaz, tá? Já já a gente vai falar dele. Então, são algumas informações básicas, tá? Vamos aqui, outra coisa que eu tinha anotado. Quando Newton entendeu a física dos átomos, ele entendeu isto e ficou muitos e muitos anos, né, até ser contestado por outros, né, porque a física quântica parece uma coisa do século XXI, mas não é não, viu, gente? Ela é muito antiga, né? Einstein lá atrás, até antes de Einstein, já tinham outros físicos explicando isso, que existia o universo do micro, não é só o universo do macro, como a gente vê, tá? Então, o que eu gostaria de explicar neste momento? Por que os físicos dizem que a nossa reação de pensamento passa pelo universo quântico? O quântico é o universo das menores partículas que existem, o quantum, daí que vem inclusive o nome da física quântica, vem dessa palavra quantum. O quantum é a menor porção de energia que existe, seja energia em onda ou seja energia em partícula. Tanto faz, é a menor partícula que existe. Como hoje eles estão estudando muito o fóton, que é a menor partícula de energia de luz que existe, tá? Então, isso foi só um exemplo. Então, vamos entender o que é um pensamento no estudo quântico. Um pensamento é uma energia de onda. Então, ela vem caminhando da nossa mente até o nosso cérebro em termos de ressonância em onda magnética. Só que a partir do momento que ela chega dentro do cérebro, isso já é comprovado cientificamente, tá, gente? Não sei o que estou falando. A partir do momento que ela chega dentro do cérebro, ela já é uma partícula. Então, ela é uma partícula que se movimenta materialmente, desperta a cadeia química, desperta a cadeia elétrica totalmente. Então, em que momento isto acontece? Em que momento que o pensamento deixa de ser uma emanação em energia de onda, troca de forma de matéria e se transforma numa partícula física? Isto é o que a ciência não consegue descobrir e atestar.
Porque isto aparece numa linha de pensamento muito diferente da do Newton, que eu comentei, não falei, que era uma linha de causa e efeito. Então, como Newton entendia a física? Um átomo move outro, que move outro, que move outro, que move outro. Sabe quando a gente vê na internet esse povo que monta um monte de cartinhas e a hora que ele bate na primeira ele vai derrubando e faz aquele circuito todo de cartas derrubando? Newton explicava a física exatamente daquele jeito. Um empurra o outro, que empurra o outro, que empurra o outro, que empurra o outro, e assim as coisas se movimentam o tempo inteiro na matéria. Quando os físicos quânticos começaram a analisar isso de outra forma, o que eles começaram a entender? Que não é só o movimento da matéria, faz diferença o pensamento de quem está observando aquilo. Interfere energeticamente na ação de matéria. Então, alguma coisa acontece abaixo daquela linha reta que ele projetava, que era como a física se desenhava, acontece abaixo desta linha, que é o que não se consegue comprovar, nem afirmar exatamente que espaço é esse, onde existe essa transformação e depois aparece novamente como um estado de matéria. Então, este espaço, vamos chamar de inexplicável, por exemplo, é o que eles chamam de espaço quântico. É um espaço onde o micro acontece e se processa e a gente não percebe. Não dá para dizer, foi assim. Tanto que eu já li vários estudos sobre a energia do pensamento dentro do cérebro e eles chegam a falar assim, o pensamento brota dentro do cérebro, como um impulso elétrico. Então, se ele brota, uma resposta inteligente tem, obviamente, uma causa inteligente. Não existe uma resposta inteligente sem uma causa inteligente. Então, aonde está esta causa inteligente? Ela está no universo quântico, no mundo quântico, como eles falam. É o mundo das energias em micropartículas. Muito bem, não sei se ficou claro até agora. Se não ficou, vocês podem colocar algum tipo de pergunta, tá bom? Vamos lá. Dentro desse sistema, então, de pensamento. Se a gente pensar em coisas muito comuns da nossa vida, a gente entende isso. Como, por exemplo, de repente uma sensação, a palavra já também essa palavra já não é tão mensurável, né? Ela é super imponderável. Uma sensação de que alguma coisa ruim está por acontecer, o meu corpo processa, eu sinto medo. Aí do medo eu sinto já um frio no peito, aí eu não sei bem o que fazer, aí o corpo fica frio, um pouco enrijece os músculos. Então, esse processo já é um processo físico, é um processo material. Já deixa de ser já saiu da sensação e se tornou um processo puramente material. Então, aonde está isto? Aonde está a conexão disto da sensação à reação física e química? Está neste universo que não é hoje ainda 100% explicado pela física, mas é o que eles estão buscando. E entendo eu, na minha pequenez, que nós encontramos isso dentro da onde? Do universo dos nossos corpos energéticos. Então, já tem bastante amostra, bastante estudo comprovando isto, que são esses corpos energéticos e aonde eles estão. Muito bem, então explicamos esta coisa do espaço quântico para a gente entender. Deixa eu ver se nas minhas anotações eu coloquei mais alguma coisa. Não, eu acho que tudo aquilo que eu mais ou menos gostaria de dizer anteriormente a isso já está um pouco mais claro. Então vamos lá, vamos ver se alguém... O Felipe fazendo brincadeira, o quanto era um carro legal. Muito bem, vamos lá. Vamos começar. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, agora é uma boa hora, porque eu vou começar o cartaz, tá bom? Adricolinho, o olhar do observador interfere? Sim, e muito. Se não interferisse, nós não conseguiríamos, por exemplo, rezar por outra pessoa. Quando a gente reza por outra pessoa, quando a gente vibra positivamente por outra pessoa, o que a gente faz? A gente movimenta uma porção de energia que está conectada em mim. Essa energia anda num espaço magnético e alcança uma outra pessoa. E certamente isto acontece, certamente essa energia chega até a pessoa. Aí vocês vão perguntar, que lindo! E se a pessoa estiver totalmente desequilibrada, a pessoa pela qual eu estou rezando, essa energia simplesmente chega lá e como um bálsamo nela? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas todo o bem realizado é um bem concedido.
Então, é uma energia, vamos chamar de luz, uma energia de luz para a gente entender que é positiva, né? Uma energia do bem que sai de uma pessoa e chega a outra. E mais ou menos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A energia, em algum momento, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ela vai acalmando a outra pessoa. Existem estudos feitos por cientistas em outros países, inclusive, onde eles fizeram grupos de pessoas para meditar em direção a outras e o grupo não meditar em direção a outras, tá? E pessoas necessitando desses atendimentos. Então, o que eles fizeram? Em salas, colocaram em salas, foi muito interessante. Tem vários estudos sobre isso, se vocês procurarem na internet, tem um mais legal que o outro. E eles têm comprovações porque eles conectam pessoas, eles fazem uma série de coisas em termos materiais para entender depois o resultado, né? Para ter leitura do resultado. E, por exemplo, as pessoas que receberam o grupo de meditação em relação à cura delas, curaram um X% muito maior do que as outras nos seus tratamentos. Então, o que eles vão comprovando através de vários desses tipos de experimentos que eles fazem? Que o pensamento de uma pessoa interfere na outra. Ou seja, o pensamento de uma pessoa interfere no que está por acontecer. Outra coisa fácil da gente entender: processo de autocura ou processo de somatização de doença. Pessoas que trocam energia, porque a gente troca energia conosco mesmo o tempo inteiro, nós somos o primeiro objetivo da nossa energia, né? Como agora eu estou me lembrando, eu olhei o Felipe agora há pouco e lembrei que um dia ele perguntou assim para mim: mas mãe, não é melhor, se eu tô com muita raiva, não é melhor eu xingar, falar e tirar isso de dentro de mim? Eu não fico melhor se eu fizer isto? Aí a minha resposta para ele foi a seguinte, pelo menos que eu me recordo, a minha resposta para ele foi a seguinte: o fato de você produzir a raiva já danificou você num estado que, se você falar ou não, quase não faz diferença nenhuma. Porque o danoso de nós termos um acesso de raiva, por exemplo, não é falar, porque o falar é apenas a sua corda vocal transmitindo som que vai ser propagado por ressonância no ar. Alguém vai ouvir ou não, porque é assim que a gente fala. Agora, a energia de intenção que está movimentando isto, essa é danosa, porque essa passou pelo seu organismo inteirinho, passou pela sua psique e passou pelo seu organismo inteirinho. Então, como na semana passada, me parece que foi a Laura que me perguntou, e se a gente só pensar que tem raiva de uma pessoa e não falar, faz diferença? A resposta é a mesma. Sim, faz diferença. Qualquer coisa que você intencione no seu pensamento já age sobre o seu próprio corpo físico. Por isso que meditações de pensamento positivo, yoga com meditação, tudo isso ajuda na cura. Se torna fácil de entender, porque se torna lógico. Quando você medita, você muda padrão de energia mental. Isso a gente faz com a meditação. Tanto que a meditação, você não precisa ficar 10 minutos emitindo um som, ou pensando, ou repetindo frases, etc e tal. A meditação pode ser uma simples visualização que você faz em 1 minuto e meio. Se você parar, desacelerar a sua cabeça para lembrar de uma coisa, de um lugar muito lindo que você foi na sua vida em algum momento e se imaginar lá, a nossa memória, que fica num campo magnético, ela é capaz de ir lá buscar aquela informação porque ela existiu. Então, ela é capaz de trazer aquilo para sua mente e trazer isso de volta para o seu corpo. Na semana passada a gente falou, o cérebro não distingue o que está acontecendo agora do que você está imaginando. Então, na cabeça do cérebro, você está lá de novo, tendo aquela mesma sensação, tendo aquele mesmo bem-estar. Por isso que é muito incrível a gente cultuar aquilo que de bom acontece conosco. Quando que a gente nunca foi num lugar incrível, numa festa incrível, até numa balada incrível, ou num passeio incrível, uma praia incrível, uma viagem incrível. Todo mundo um dia teve uma experiência incrível. E aquela experiência é uma porção quântica de energia que foi emanada para o universo. Mas ela existe, a energia não some, ela só se transmuta. Mas se você, no seu campo magnético, for lá e buscar no seu próprio inconsciente, porque é onde ela está, essa informação, você vai lá, resgata e se beneficia dela novamente. Por isso que é tão importante a gente ter pensamento positivo, porque ele é curativo, energeticamente falando. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Vamos ver.
Se eu estou com problema, pensar nele repete essa experiência? Sim, tantas vezes quantas você pensar nele. Se você, por exemplo, por isso que a mágoa é uma coisa tão terrível, porque a mágoa é um campo de energia negativa. É como se ele fosse assim um balde d'água suja, ou a banheira da sua casa de água suja. Quando você se lembra disso, por mais limpinho que você esteja, se você enfiar o pé na água suja, o seu pé vai sujar. Você não sai incólume de enfiar o pé na água suja. Se você entrar na banheira de água suja, você vai se sujar. Por quê? Porque é uma questão de energia. Você não consegue ir limpinha, enfiar o pé no barro e voltar limpinha. A mágoa é isto. A mágoa é uma porção de barro que a gente vai lá e enfia o pé toda vez que quer, toda vez que lembra e toda vez que pensa naquilo. E mais, a gente tem a responsabilidade de quanto mais pensar numa coisa, se ela for ruim, se ela for boa, a mesma coisa, tá? Tô dando só o exemplo da ruim. Se ela for ruim, ela vai crescendo em quantidade de átomos e ela vai materializando nos seus corpos energéticos. E aquilo vai se tornando quase que uma entidade vivente, uma porção de energia viva nos seus corpos. Isso quando a gente tem um médium vidente que vê, por exemplo, a gente vê na aura da pessoa. Às vezes, a gente chega a ter a percepção de um fato que aconteceu com essa pessoa. Se ele está muito numa ideia fixa. A ideia fixa é exatamente isso. A ideia fixa é uma entidade que fica num grau de energia que a hora que você quer parar de pensar nela, você não consegue, porque ela vem na sua cabeça. E ela vem na sua cabeça. Ela vem na sua cabeça que você fala, nossa, meu Deus, eu não estava nem pensando nisso, isto veio de novo. E por que vem e vem e vem de novo? Porque ela se torna um tanto de energia mais materializado. Então, em termo atômico, ela fica mais pesada, a gente disse, em termos atômicos, né? Ela sai do mundo subatômico e atômico para vir no mundo de éter. Ela vem para o mundo etérico, que a gente vai já falar do corpo etérico, do mundo etérico. E o que acontece? O mundo etérico reage no nosso corpo físico. E o cérebro, que não sabe de nada, acha que toda vez que você pensa, está acontecendo de novo. Mas se devo conhecer-me, a mim mesma, às vezes preciso ruminar o que aconteceu de ruim. Não? Não. E a minha resposta seria não. Você não precisa ruminar nada nunca. A nossa intenção em pensar no que aconteceu é simplesmente de discernir se aquilo foi uma atitude de auto-amor comigo ou não. Se foi uma coisa que eu fiz comigo que não me fez bem. Mas ficar repensando no erro, não te cura. Apenas te torna um especialista no erro. Não te cura. O pensamento de cura justamente é se desvincular, é a palavra exata. Tirar vínculos, se separar daquilo que não é bom. Se a gente pensa no sentido de ruminar, que é a palavra, fica cada vez pior. Por que a Paty está dizendo, por que ela nos persegue até nos sonhos? Ela nos persegue nos sonhos porque ela fica no subconsciente. Lembra do subconsciente da semana passada? O subconsciente é o depositário de todas as energias de todas as situações, energias e memórias que a gente finge que não aconteceu. Ou que a gente quer, de qualquer forma, enfiar para baixo do tapete. Lembra do baú de gavetas que eu falei? A gente vai, abre uma gaveta e joga lá. Vai, igual a gente faz com lembrancinha, às vezes que não sabe onde enfiar. Você vai, abre a porta e joga. Abre a gaveta e joga. Já, quando você vê, tá cheio. Isso é nosso subconsciente. Só que ele tem um poder de jogar isto para nossa consciência, porque é por lá que passa a informação, né? Sem pedir licença. Então, quando você vê uma situação acontecer com uma pessoa que pode ter uma reação que rememora em você uma coisa que você tem e não conseguiu resolver ainda, o que você faz? Você critica aquela pessoa. A gente só enxerga o erro no comportamento alheio porque a gente reconhece aquele comportamento. O nosso ego reconhece aquele comportamento. Então, o que é a crítica? É uma defesa disto. Eu quero parar, eu quero sair disto. Muito bem, vamos lá. Vamos começar a falar do cartaz, tá? Não sei se alguma de vocês ficou com ele não, mas tá bom, eu vou lendo, tá? Não tem importância. Então, o caminho deste cartaz, não importa que vocês não estão andando para ler, é só para a gente entender o mecanismo, tá? O que é o cartaz? É o pensamento. Então, o pensamento de quando ele sai do nosso facho de consciência, que aqui eu estou chamando de espírito, tá? Que é a porção de consciência inteligente que cada um de nós tem.
É a porção de consciência que está evoluindo, que nesse momento, como um ser humano. Então, da onde vem esta energia, vamos chamar de pensante? Ela vem na forma de uma intenção, como a física quântica diz. Ela vem na forma de uma intenção com uma substância mental cósmica pura. Então, ela é a substância mental, a substância cósmica, ela é uma substância que existe que cria tudo no universo inteiro, de acordo com como ela é manipulada. Então, da gente gerar um filho, a produzir uma ideia ou a realizar um projeto, é a mesma substância que a gente assimila. Então, vamos dizer assim, é com qual material a gente trabalha. Então, ele pode tanto ser uma coisa material, como ela pode ser, por exemplo, um trabalho de autoconsciência. Para a gente começar a trabalhar o autoconhecimento, a gente vai buscar a substância nessa substância cósmica. Então, quando o nosso, aqui eu chamei de espírito, pensa, intenciona alguma coisa a ser pensada e chegar no nosso cérebro aqui físico, ele sai de lá como uma intenção. Então, a intenção, ela precisa ser codificada. Ela precisa criar um corpo de informação que seja inteligível por nós, pelo nosso cérebro, pelos nossos corpos mentais no meio do caminho. Então, o que acontece? Esta porção de energia consciente, o espírito, intenciona e a mente, aí sim, a mente o que é? A mente é o corpo de trabalho para trazer essa informação daqui até o verde, que é o nosso cérebro material. Este percurso é um percurso que aqui está assinalado no desenho como um espaço quântico. Lembra que eu falei para vocês que acontece abaixo da linha? Então, este percurso aqui acontece nos nossos corpos energéticos. Para chegar no nosso cérebro material, que o último corpo é emocional, não sei se vocês lembram, a gente já falou sobre isso também. Em algum momento vamos desenhar aquele cartaz para isso. Mas para sair de lá de cima e chegar aqui no cérebro material, existe um espaço-tempo. E esse espaço-tempo é um espaço quântico, porque ele trabalha embaixo da linha. Quando ele chega aqui, ele já está em cima da linha de novo, porque ele é uma partícula dentro do cérebro. Muito bem. Então, o espírito emana essa substância cósmica. A mente vai codificar este pensamento e o transformar em uma informação. Então, esta intenção, como a física quântica diz, se transforma numa informação. A informação a gente é capaz de absorver e pensar. Mas de que forma que essa informação passa por ali? Vamos dizer que todas aquelas cores ali que a gente vai explicar, eu não posso bobear com o tempo, todas aquelas cores que a gente vai explicar ali são como filtros, são como campos que a gente vai passando, e a hora que passa naquele filtro, dependendo da qualidade do filtro, é o quanto sai do outro lado, e é o como sai do outro lado. Porque se o filtro tiver cheio de poeira, se o filtro tiver compactado, a hora que a informação passa, ela tem resistência. Então, ela já vai modificar um pouco da sua essência primeira que ela foi emitida. Então, ali, eu vou ler de novo, nosso assunto da semana passada, a mente, a casa mental, lembra? A mente. A mente aqui, a gente denominou com 3 nomes diferentes, que é a mente instintiva, que é o instinto consciente. A mente pode estar no estágio intelectiva, lembra da casa de 3 andares? Esse é o térreo, esse é o primeiro, esse é o segundo, da casa de 3 andares. A mente instintiva, então, é a que age sob o instinto inconsciente. A mente intelectiva, que age com o intelecto e o consciente, que é o estágio que a grande maioria de nós da humanidade hoje estamos, né? E a mente espiritual, que é o superconsciente, que é onde todos nós gostaríamos de chegar, e se Deus quiser um dia chegaremos, que é o sublime superconsciente. Então, exatamente como a explicação da semana passada, a hora que a intenção do pensamento, da informação chega e a mente transforma numa informação, ela vai transformar com a capacidade que ela tiver. Lembra do cérebro reptiliano, límbico e neocórtex? Vocês lembram dos 3 andares da casa? Então, aonde estiver o estágio mental que eu estou, é como a energia vai processar a partir dali.
Lembra, na semana passada muita gente falou sobre o cérebro reptiliano, que a gente ainda tem muito dele, né? A gente ainda tem muito de instinto. Quando eu tenho raiva, eu tenho raiva. Quando eu tenho muita raiva, eu quero dar na cara de alguém. A gente usa até esse tipo de expressão, né? Eu quero dar um soco na mesa, eu quero arremessar o celular na parede, eu quero fazer de tudo. Eu quero desligar a televisão e nunca mais ver, né? Por quê? Porque eu tenho esta porção ainda na parte instintiva na minha mente, às vezes muito exacerbada, né? Então, evoluir a mente é o grande processo do trabalho da autoconsciência, do autoconhecimento. É evoluir a casa mental. Este é o nosso grande trabalho. Porque o resto dali para baixo é só forma de condução da energia. Não sei se ficou claro até agora. Vamos ver se alguém faz alguma outra pergunta. Você vai olhando para mim, tá? Muito bem. Então, vamos continuar. Sempre a Tilda está perguntando aqui. Sim, isso acontece sempre. Geralmente é com culpa, contrário do auto-amor. Perfeitamente. A culpa é um mecanismo de defesa do ego. A gente já falou sobre isso. Em alguns momentos nós vamos falar mais, inclusive. Vamos lá. Se mais alguém falando alguma coisa? Bom, vamos indo. Muito bem. A informação passou pela mente. Chegamos no cérebro do corpo mental. Nós temos o corpo mental, o corpo emocional e aí o corpo material. Então, vamos chamar este amarelo de corpo mental, o rosa de corpo emocional e o verde do corpo material, tá? Então, para a gente entender, vamos chamar por esse nome. Então, tá aqui, corpo mental. O que acontece dentro do corpo mental? Este cérebro que existe, eu chamei de cérebro para ficar fácil da gente entender, tá? O cérebro que existe dentro do corpo mental. Qual é a função dele? Ele lê e conduz o pensamento para a matéria, aqui embaixo, para a matéria, como um feixe de energia que o cérebro físico entenderá. É o tal pensamento que brota dentro do cérebro. É este mecanismo o que hoje a ciência chama de pensamento que brota como um feixe de energia. Então, o que este cérebro do corpo mental faz? Ele faz com que esta intenção de pensamento se torne uma coisa que nós consigamos ler com o nosso nível de intelecto, óbvio, mas que nós consigamos ler e entender o que quer dizer aquilo. Então, ou seja, neste momento, isso é uma coisa, um detalhe importante que eu lembrei. Neste momento aqui, ó, é um momento aonde pode interferir outras energias mentais. Esta é uma coisa muito importante da gente entender. Quando o nosso feixe de intenção chega no nosso campo mental, o que os outros pensam faz diferença. O que os outros querem me influenciar em termos de pensamento faz diferença. Como eu estou pronta para absorver aquilo ou não dos outros, faz diferença. Isso de acordo com as nossas experiências. Sim, nós somos o resultado de todas as nossas experiências, obviamente, né? Então, vamos lá, que esse ponto é importante. As nossas energias são emanadas para fora do nosso corpo físico. A gente tem falado isso constantemente, o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos movidos à base de energia bioeletromagnética, um monte de célula trabalhando com isso. A hora que dá contato com uma com a outra, expande éter. Então, expande éter, expande a qualidade dessa energia que produziu naquele momento de dentro para fora, né? Então, ou seja, nós temos corpos de energia que expandem para fora de nós o tempo inteiro. Trocamos energia com o que está fora. Isto porque a gente consegue, por exemplo, segurar um cristal na mão e ele te fazer bem. Ele consegue trocar energia com você. Por quê? Porque você expande e ele também. Então, por isso que a gente consegue trocar energia. A gente consegue tomar um floral e isso fazer diferença. A gente consegue fazer jorei, reiki, passe, posição de mãos, seja o que for. Isso faz diferença? Claro que faz. Por quê? Porque existe a troca de energia. Aquela energia que vem através de outra pessoa, ela interfere nos seus campos energéticos. Então, isso pode ser curativo ou pode ser danoso.
Por quê? Porque não existe troca de energia se não houver conexão. A troca de energia ela não é aleatória no universo, porque senão nenhum de nós teria como evoluir. Estaríamos todos à mercê uns dos outros, do que o outro pensa, do que o outro quer, e eu seria apenas uma trocadora de energia. Então, obviamente que nós temos comando sobre essa troca de energia. Essa pergunta me foi feita na semana passada. Como é que eu tenho comando sobre a minha troca de energia? Sendo equilibrada ou desequilibrada. Então, aquilo que eu emito é aquilo que eu recebo, através da nossa troca de energia. Simbiose. Simbiose é a palavra exata. Obrigada. Simbiose é a palavra perfeita. A troca de energia, ela acontece por simbiose, é a palavra exata. Tanto que tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui, um dia já passou pela experiência de querer ligar para alguém que está te ligando ou mandar um WhatsApp para alguém que está te mandando. Nossa, eu ia te falar isso agora. Isso fala, nossa, parece telepatia. Não, não parece. É. Porque a telepatia é uma coisa absolutamente simples, tá? É que nós somos tão fixados no ego, tão materializados, que a gente não trabalha com isso. Não sabe trabalhar com isso. Mas um dia todos saberemos. Porque é simplesmente o trânsito mental de informações. Então, quando nós temos conexão com as pessoas e temos um bom desejo de conexão, é simples eu pensar em você e você pensar em mim, eu formar esta cadeia de troca de pensamento. É a coisa mais simples do mundo. Assim como quando não. Por que a gente sonha e isso fica sendo jogado nos sonhos para nós? Porque nós vamos trocando. Às vezes nós temos uma diferença com uma pessoa que acontece durante um dia, né? Da pessoa às vezes fazer um comentário ruim na sua rede social, será que aquilo fica meio atravessado e você fica conta para um, conta para outro e aquilo fica crescendo. Você dorme, aquela energia tá toda lá. E se bobear, ela tá ligada na pessoa. Porque não existe par de algema maior do que a energia negativa. Não existe. É o par de algema mais definitivo que existe. Tem pessoas que ficam magoadas com alguma coisa que a outra fez uma vida inteira. E, aliás, como eu entendo, por várias vidas pode ficar. Mas dentro desta vida, por anos, a pessoa é incapaz de vencer uma emoção e ela fica conectada. Por quê? Porque ambos estão dispostos à conexão. Então, existe uma simbiose. Simbiose nós fazemos com todo mundo. Em algum momento a gente corta, faz e permanece. Então, nos bons relacionamentos ou nos péssimos, existem simbioses. De quem emite de um lado, de quem emite do outro. Bom, deixa eu continuar para dar tempo, porque eu fico olhando o reloginho aqui para dar tempo. Vamos ver se alguém não estiver entendendo, fala que aí eu recebo a informação, tá? Vamos lá. Então, saímos do corpo mental, aonde qualquer energia pode conectar conosco, se a gente, vamos dizer, abaixar a guarda da nossa resistência, é neste corpo. Muito bem. Estamos no corpo emocional, que é de onde vai haver o salto de onda, vai se transformar em partícula dentro do cérebro. Então, aqui é o processo final do processo quântico, que aqui o nosso cérebro vai pensar com os nossos neurônios, tá? O que é o corpo emocional? O corpo emocional caracteriza o pensamento com a emoção adequada à sua vibração que vem vindo da mente. Então, se quando a mente joga essa informação para o meu cérebro processar, ela vem com aquela carga instintiva arrebatadora, a hora que chega na hora de colorir de emoção esse pensamento, é simples a gente entender. Eu vou ter raiva, eu vou ter dor, eu vou ter mágoa, eu vou ter tristeza, eu vou ficar deprimida, eu vou ficar angustiada, eu vou ficar... Tudo que combina energeticamente, fica assim, uma qualificação adequada em relação ao que saiu da minha mente. Então, o meu corpo emocional, ele apenas reage a isso. Lembra do cérebro límbico, do cérebro triuno? O corpo emocional apenas reage e dá uma cor àquilo que eu já estou produzindo. Essa algema de energias negativas é a maior conexão entre duas pessoas. É maior até que o amor e a energia positiva. Por que eu disse que ela é a maior de todas? Porque a gente não duvida da raiva. Do amor, a gente duvida. Então, a gente, quando acorda de manhã, por exemplo, fala, nossa, hoje eu vou fazer tanta coisa, vai ser um dia legal, vou preencher ele de coisas e tal. Aí, automaticamente, você pensa, bom, vai depender do trânsito que eu pegar na 9 de julho. Vamos ver, se o trânsito estiver legal, aí eu consigo já começar o dia bem.
a gente duvida da positividade. A gente é extremamente inconstante na positividade, no pensamento de construção consciente, de colocar 100% da minha energia naquilo. Nós somos seres humanos cheios de dúvida por causa do ego questionador. Então, quando a gente tem um mau sentimento por alguém, pode 1000 pessoas falar para você, deixa de ficar assim, que dificilmente a gente deixa. A gente, inclusive, tem raiva de quem fica, calma, tenha paciência, perdoa. A gente fica até com mais raiva ainda, se bobear. E por quê? Porque na raiva, a gente, egoicamente, gosta de estar. Quando a gente sentiu raiva de alguma coisa, tristeza, inconformação, isso tudo já foi um mecanismo despertado pelo seu ego. Então, embater com o ego de matéria é a coisa mais difícil que o ser humano tem. Por isso que eu bato no autoconhecimento. Porque a hora que a gente começar a enfraquecer, a sublimar essa energia tão condensada que é o ego, a gente vai começar a entender que a luz, obviamente, é suprema. Se ela não fosse, o mundo não evoluiria. Mas Deus evolui o universo porque a força dele é imensurável e a gente é a ponta de uma agulha. Mas a gente consegue fazer estrago conosco mesmo. Mas a energia dele é suprema sem a menor sombra de dúvida. Que a luz é a maior energia que existe, que o amor é a maior energia que existe, mas até do amor e da luz a gente duvida. Que bastou acontecer um probleminha na vida que a gente já pensa, nossa, pelo amor de Deus, será que ele não vai olhar para mim? Quando a gente reza, a gente pede para que ele olhe, para que ele resolva, para que ele conserte, para que ele tire aquilo do caminho, para que ele isso, para que ele aquilo. Porque a gente tem a sensação de que ele não está mais olhando, que ele perdeu aquele ponto de vigia, que somos nós naquele momento, naquela situação. Então a gente vai lá e grita e chama de novo e fala, tô aqui, por favor, olha para mim de novo. E por quê? Porque a gente duvidou até disto. Então a gente quer relembrar Deus que ele precisa me ajudar. Então, essa nossa forma de nos relacionar, que ainda temos neste século, que o ser humano ainda tem nesse século, e bastante difícil de se enfrentar, é a forma que faz com que a energia negativa seja a nossa algema mais forte, infelizmente. Vamos lá. Então, agora eu já não preciso levantar mais, que agora eu cheguei, depois que revestiu da emoção de matéria, chegou no cérebro material. Ele sente e processa a informação através dos sistemas de comando do organismo físico. Então, ou seja, este aqui é o resultado da conta. Esse aqui puxou a carteira para pagar, entendeu? A conta que veio vindo. Então, o nosso corpo físico é um corpo de respostas. Ele não é um corpo de causas, ele é um corpo de consequências. Isso é uma coisa importantíssima da gente entender. Então, o nosso corpo físico tem dor, ele se machuca, ele se fere, ele se isso, ele se aquilo e ele morre. Então, ele tem uma vida finita. Desde que a gente nasce, a gente sabe isso. Então, toda essa inteligência que existe intrínseca em nós, vinda lá de cima, quando ela chega no corpo físico, se ela não tiver um tanto mínimo de qualidade, o corpo físico vai adoecendo. Então, como eu li aqui nesse livro, numa frase agora há pouco, ele diz, o adoecimento nada mais é do que um lapso de inteligência da própria célula. Eu vi um oncologista uma vez falando sobre câncer, e ele disse exatamente isso. Parece que a célula emburrece, que ela não sabe mais o que ela tem que fazer, ela fica perdida e ela começa muitas vezes a fazer o contrário do que ela deveria fazer. Doenças autoimunes são exatamente isso. São células que ficaram burras e começam a trabalhar contra e não mais a favor. Mas a base do quê? Da energia, da qualidade da energia. Descargas de adrenalina, por exemplo, são coisas tão nocivas quando utilizadas no descontrole. Óbvio que a adrenalina é necessária, por isso que ela existe, né? Ela é necessária porque ela faz de nós ficarmos mais alertas, mais atentos, com os músculos mais fortalecidos, com mais sangue irrigado no corpo, etc. e tal. Então ela tem uma função enorme de boa. Só que da forma como nós utilizamos ela, com a forma como nós normalmente vivemos dentro dos nossos descontentamentos, dos nossos embates o tempo inteiro, conforme nós vivemos assim, o que nós fazemos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias num dia.
Então, o que acontece? A consequência da descarga da adrenalina, noradrenalina, que depois cortisol e tudo mais, que é uma cadeia que a gente já cansou de falar, ela é autodestrutiva. Autodestrutiva. Então, eu não me canso de pensar que toda doença que é muito difícil de ser combatida, e o câncer principalmente é uma delas, ela foi construída pelo excesso de descompensação energética naquele local. Então, aquele local adoece. Quando nós formos falar sobre chakras, nós vamos entender melhor isto. Por que aquele local adoece? Porque cada parte do nosso corpo tem uma correspondente entrada de energia. Então, conforme aquilo que está nos perturbando, é sempre o mesmo local que fica recebendo uma descarga energética. Uma próxima oportunidade, quando a gente for falar disso, de saúde, de corpo físico-mente, a gente vai falar dos chakras, né? Mas é exatamente por isso, Sônia. O mecanismo é exatamente este. Então, o que é importante de tudo isso a gente ter o entendimento? Que conforme nós educamos a nossa mente, conforme a qualidade do pensamento que a nossa mente consegue pensar, o resto vem como uma cadeia consequente. Um ao outro, ao outro, ao outro. Se atentar para com que energia nós estamos ligando a nossa mente, no nosso paralelo, é imprescindível. Porque tanto eu posso estar conversando com uma pessoa que está me influenciando pela conversa dela, então ela pode estar falando uma série de coisas que ela está me convencendo. Digamos, eu posso ser uma pessoa influenciável, que alguém que está palpitando aqui do meu lado e falando que não, aquilo está errado, você tem que fazer, aquilo está errado, você tem que fazer, aquilo está errado, você tem que fazer, e eu posso fazer isso porque eu fui influenciada. Como isto pode estar de mente para mente? Porque este campo energético é um campo aberto, é o campo do inconsciente coletivo, que cada um de nós tem que comandar e ter consciência e ação sobre o seu campo de inconsciência individual, porque existe o coletivo, mas existe o individual, existe o inconsciente que é só seu, o campo de energia e de consciência que é só seu, existe a esfera psíquica onde só você pensa, existe essa esfera. Ela chama-se psicosfera, é um termo. A psicosfera individual. Ali é onde mora toda a sua energia, onde fica toda a energia que reveste o seu corpo e reveste os seus corpos energéticos. Ali você processa a sua informação, ali você processa as suas emoções. Ali é como... Essa semana eu postei uma foto que mostrava isso. Depois, quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada. Onde as pessoas, nós, todos somos um tanto de energia, em torno de uns 70 centímetros a mais do tamanho do corpo, de processar tudo isto. Então eu processo todas as minhas alegrias, as minhas felicidades, as minhas dores, o meu trauma, a minha raiva política, o meu isso, o meu aquilo. Esse momento está muito propenso para isso, né? O meu isso, o meu aquilo, e eu vou amontoando dentro dessa esfera psíquica. E depois, o que acontece? Eu moro dentro dela. Então, querendo ou não, o que eu penso me influencia. E quando eu encontro pessoas que podem estar vivas ou não, e elas troquem esta energia de similaridade comigo, o que acontece é que eu vou me entrelaçar nessa energia. Então eu passo a ser um campo fácil para ser invadido. Então, na outra semana eu dei até um exemplo em algum momento que eu falei quando a gente chega numa sala de um consultório, e a gente, às vezes, é influenciada pelo comportamento das outras... Estou vendo se não tem nenhuma pergunta. Pelo comportamento das outras pessoas. E, às vezes, a gente é influenciada, gente, pela respiração de outras pessoas. Ou de uma única pessoa. Se a gente chega num lugar fechado, onde uma pessoa está respirando de uma forma mais profunda ou mais impaciente, às vezes, só pelo seu ouvir, você altera completamente a energia dos seus corpos energéticos todos. Porque a gente já começa a pensar, por que essa mulher está esperando assim? Porque só ela está nervosa? Todo mundo está esperando. Porque ela acha que ela é o quê? Que ela vai ter que passar na frente? Enfim, todo tipo de pensamento que a nossa sombra faz com que a gente pense, né? E não fala. Mas aquilo reverbera em energia dentro dos nossos corpos energéticos. Reverbera. E se acha morada, conforme eu falei agora há pouco, a gente enxerga nos outros aquilo que a gente conhece, gente. Então, quando a gente acusa os outros, nós temos que pensar muito se a gente está acusando aquilo que a gente conhece. Se a gente conhece, é porque é familiar. Então, se é familiar, é porque em algum lugar de você
também está. Não que não possa estar na outra pessoa, mas em algum lugar de você também está. Isso é um mecanismo de defesa do ego muito claro. Quando você aponta no outro aquilo que você tem em você. Porque no momento em que você aponta no outro, a partir do momento que você diminui o outro, você cresce. Então, se o outro é menor, você é maior. E quando a pessoa fica batendo a perna, ou como se protege dessas energias? Peraí, que são duas coisas diferentes. O bater a perna, que a pessoa fica balançandinho, batendo a perna, também incomoda a gente pra chuchu de olhar, né? A gente deveria dar o direito à pessoa de balançar a perninha? Deveria, mas a gente se incomoda. A gente se incomoda com tudo, na realidade, né? Mas também é uma resposta 100% emocional. É uma energia que está dentro de si que você não consegue manter sob controle. Então, o seu corpo, ele entra em descontrole. Você precisa, de alguma forma, extravasar, tirar de dentro, porque senão o que acontece? Você infarta, gente. Se o tanto de energia for muito grande, você infarta. Então, o que acontece? O corpo tem mecanismos. Tem gente que balança a perna, tem gente que começa a dar a volta, tem gente que fica 2 horas falando no telefone, dando a volta dentro de casa, anda pela casa inteira. Tem gente que faz de tudo. Para quê? Para tirar de dentro de si aquilo que está sentindo, tirar dos seus campos emocionais aquilo que está demais, o balde está cheio, tá vazando para fora. Balançar a perninha é um deles. Né? Enfim, a Elaine fez uma pergunta que eu esqueci, Jesus. Agora esqueci. A pergunta que a Elaine fez. Eu li a pergunta e agora já esqueci, vamos ver se ela faz de novo. Mesmo sendo positiva. Mesmo sendo positiva, que a comunhão da energia é igual. Tanto faz se ela é ruim ou boa, não muda nada. Ela é uma comunhão de energia. O que muda é o que ela faz, o que ela tem como resultado. Então, se a energia é muito boa, positiva, maravilhoso, porque ela é curativa, ela é evolutiva, ela é apaziguadora. A energia positiva, como a própria palavra diz, ela só nos faz bem. Então, quanto mais energia nós consigamos trocar, melhor para todo mundo, para aqueles que estão trocando e para onde aquilo está reverberando. Como se proteger dessas energias difíceis? A Rita também fez uma pergunta, depois você olha que eu vi de perto. Como se proteger de energias difíceis? Sendo positivo. Nós temos um corpo de energia material chamado duplo etérico, que de repente pode até ser o nosso próximo da próxima semana, o outro banner com os corpos energéticos. Este corpo de energia, nós o possuímos porque ele é a expansão de nós mesmos, lembra que eu expliquei? Então, ele é um duplo de nós mesmos, porque cada célula expande de si. Então, nós temos um duplo, que algumas pessoas chamam de aura, né? Tanto faz como chame. Este corpo de energia, qual é a finalidade dele? É nos defender de dentro para fora e de fora para dentro. Então, ele é um corpo de energia semi-materializado. Então, o que acontece com esse duplo? Quando alguma coisa de ruim acontece, eu penso ruim, ou alguma coisa de fora para dentro me afeta, ele dá uma adensada. Mas dependendo da carga, ele dá conta ou não. Mas aonde estão fissuras nesse corpo de energia, por onde pode entrar energias negativas? Vocês lembram do orai e vigiai? O que é o vigiai? O vigiai é você tomar conta do que você está fazendo com você mesmo. Porque a gente, por exemplo, quando vai fazer uma visita, vai receber alguém que a gente acha que não é muito bom de energia, o que a gente faz? Primeiro pensamento. Aí vocês podem falar, vou rezar. Não, o primeiro pensamento é, vou me defender dessa pessoa que é tão ruim de energia. Aí a gente reza. Então, o que acontece? Lembra da intenção? Da intenção do espírito que passou pela mente? Então, a sua intenção, ela já foi desagregadora de moléculas. O seu primeiro pensamento já foi desagregador. Então, quando você reza, talvez você consiga mais ou menos agregar o seu de volta. Que dirá desagregar o do outro. Então, a nossa vigília está em nós termos autoamor. Como eu falo, o que é ter autoamor? É não pensar nada que não seja bom para mim. É produzir em mim apenas autodefesas. Porque pensamento, lembra da palavra? Simbiose, energia é simbiótica. Se ela te afeta, é porque ela achou caminho de entrar. Porque senão ela existiria e você nem perceberia que ela existiria. Sim, Rosa, é o perispírito. Que nessa forma como a gente denomina isto, eu vou te mostrar o que seria o perispírito. Nessa nomenclatura que você está dizendo perispírito. O perispírito é isso aqui, ó.
É a somatória do seu corpo mental e emocional. Isto é o seu perispírito. Isso é aquilo que está entre o corpo físico e o corpo espiritual. Por isso que ele é um ele é um meio, ele é um perispírito, por onde a energia passa. Né? Esse também é um assunto que está programado para a gente falar. A estrutura do perispírito, o que é isso, enfim, tal. Mas só para ter entendimento e responder a sua pergunta, sim, seria isto. Seria por onde a energia da nossa mente passa para chegar até o nosso corpo físico. E por onde, na realidade, a nossa energia do corpo passa de volta. Não sei se eu já tinha dito isso. A energia do corpo, ela passa de volta para chegar até o perispírito. Então, é um fluxo quântico de ida e de volta, de ida e de volta. Porque os nossos centros de força, que comandam os nossos chakras, estão neste lugar aqui. De longe dá pra ver. Estão neste lugar aqui, ó. Os nossos centros de força, que trazem a força de fora, a tal energia cósmica, lembra? Trabalham com essa energia cósmica para tirar vida do universo e dar para nós, para tirar vida do planeta Terra, onde é o gerador da nossa vida, e dar para nós. Porque nós temos entre os nossos chakras e os nossos centros de força uma ligação com o planeta Terra, porque somos habitantes desse planeta. Então, para a gente entender, centros de força moram neste pedaço, os chakras moram neste. Essa é a diferença entre centro de força e chakras. Mas são a mesma coisa, são representações, eles só têm potenciais de energia e de trabalho de energia diferentes. O centro de força é muito maior, o chakra é apenas um correspondente no corpo de matéria, mas o produtor da energia, o centro de força, é no chakra, é no perispírito, perdão, é o centro de força. Então essa energia vai e volta, vai e volta, vai e volta o tempo todo. Então, a qualidade desse mecanismo quântico é com cada um de nós. O que fazer com isto é com cada um de nós. Então, se eu quero parar de ter sensações ruins, depende do meu equilíbrio. Por isso que cada um de nós que tende a ter a sua religião, a sua filosofia, seja qual for, quando a gente não está bem, o que a gente busca? A gente busca o jorei, busca o reiki, busca o passe, busca isso, busca aquilo. Por quê? Porque a gente quer uma dose de reequilíbrio. Só que o que nós temos que entender é que a dose de reequilíbrio ela pode ser gerada por nós mesmos. Outro dia eu falei para vocês uma coisa que funciona muito como um passe, por exemplo, um jorei, que seja o que for. A gente fazer isso embaixo do chuveiro, quando a água cai na cabeça. Eu só alertei para não ficar muito tempo, para não desperdiçar água, né? Mas dentro do nosso tempo de banho, na hora que você está lavando o cabelo, seja o que for, que é uma coisa que a gente fica muito tempo embaixo da água, reza, faz um pensamento positivo, pensa que no universo me traga a melhor energia que ele possa vir a ter. Pensa num sol lindo, pensa numa luz caindo pelo seu corpo, projeta como se você estivesse embaixo do lustre. Não é uma coisa tão difícil da gente pensar. Fecha os olhos e se sente como a gente se sente na praia, por exemplo, quando a gente está no sol, que a gente tem aquela sensação que esquenta o corpo inteiro, que a luz do sol está pegando a gente inteira. Faça isso no banho, a gente faz isso. Porque os nossos campos energéticos precisam de limpeza. Não vamos esquecer que a água é o maior condutor de energia elétrica que existe no planeta Terra. Não é à toa que a gente tem hidrelétrica para gerar energia. A água é o maior condutor de energia elétrica do planeta Terra. E nós temos quanto de água dentro do corpo? E nós temos quanto de energia expandindo fora do corpo. Então, a gente pode se utilizar da água como um mecanismo, eu não gosto muito da palavra limpeza, que parece que você está sujo e vai limpar, mas um mecanismo de renovação energética, um mecanismo de proteção energética. Então, se eu estou me sentindo meio insegura por algum motivo, vou buscar segurança onde ela está. Seja lá onde eu acho que ela está, é onde eu vou buscar. E eu posso conduzir isso por luz, por quê? Porque luz, lembra que eu falei dos fótons? Menor porção quântica, a luz é aquilo que a gente imagina que quanto mais elevação, mais luz, mais atômica fica e mais luz é gerada, mais luz na perfeição é gerada. Então, por que eu não vou buscar esta luz para jogar em cima da minha cabeça durante um banho, para me fazer bem e me reequilibrar? Experimentem, é uma coisa fantástica de ser feita, fantástica de ser feito. E é conforme aquilo cai no corpo da gente e aquilo leva embora o que não está bom. Leva embora, simplesmente. E isso é uma forma da gente, por exemplo, renovar as energias neste momento. Ao invés de ficar horas e mais horas vendo a televisão e vendo notícias ruins e
se alimentando delas, e não vê a hora de ver o jornal de novo, para se alimentar de novo, para ter assunto para postar no grupo da família, né? A gente já falou sobre isso muito bem. Bom, falta 1 minuto para terminar o nosso encontro de hoje, falta 1 minuto. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é perguntar se esse horário tá bom, para vocês depois poderem escrever para mim. Se alguém quiser receber algum tipo de post, pode mandar inbox ou e-mail. E se vocês têm ideia de assunto, por favor, eu vou abrir um post para isso. Porque a gente tem tantos assuntos para falar. Então, se vocês tiverem alguma ideia de assunto, fica aqui. Super obrigada para todo mundo que esteve aqui hoje. Foi um enorme prazer estar com você. Um beijo cheio de amor para todo mundo. Fiquem com Deus e até uma próxima live nossa.